Esse é o novo Yoga 9i, o notebook 2 em 1 mais completo que você consegue encontrar aqui no Brasil. E mais do que isso, esse é o único notebook com bordas arredondadas que você também encontra no mercado. Então, junte isso com um processador de série nova, de 12ª geração, e pronto, a gente tem muito o que falar dele. Será que essas novidades fazem sentido? Será que ele é realmente potente ou esquenta muito? Então, senta aí que a gente testou muito esse cara para te dar essas respostas. E claro, se você gostar dele, terão links de compra na descrição e comprando por lá você ajuda o canal. Outra dica legal é usar o comparador Escolha Segura, nossa extensão e aplicativo Android que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para sempre pagar mais barato. Também tá na descrição e bora pro review. Um dos principais pontos que definem um notebook ultra fino, super premium, como o Yoga 9i, é a sua atenção especial para design e construção. Ele é feito de metal, com as bordas arredondadas e acabamento brilhante. Ele também é super fino, então ele tem apenas 15 mm de espessura e pesa 1,5 kg. O Yoga 9i então fica, no geral, na frente do mercado, que geralmente utiliza um plástico mais básico. Além de beleza, essa escolha tem benefícios quanto à manutenção do notebook. Tanto a tampa quanto a superfície interna não sujam com marcas de dedo tão fácil assim. E se você tomar cuidado, nunca vai riscar. Ela também dissipa melhor o calor, e a única desvantagem acaba sendo o seu custo elevado. Até por isso, o corpo de metal tem sumido, inclusive de modelos avançados. Apenas então os equipamentos principais de cada marca continuam recebendo essa atenção. Ainda pelo corpo, a dobradiça é centralizada e te permite girar a tampa em 360 graus. Você leva a tela até a traseira e o Yoga 9i se transforma numa espécie de tablet, só que com o sistema Windows. A ponta da tampa e do corpo elas não ficam alinhadas, então você tem um espacinho sobrando aqui do lado e a dobradiça fica na diagonal. Não é algo que atrapalhe o uso, na verdade pode até ajudar, dependendo da forma que você segura ele. Mas eu tenho certeza que alguns dos espectadores mais perfeccionistas podem se incomodar. O Yoga 9i também funciona no modo tablet. Todo o sistema está adaptado, inclusive com o teclado e touchpad desativados. Além disso, a tela touchscreen tem uma resposta boa ao toque, algo que todas as marcas já estão dominando bem. Toda essa dimensão aí diferente de uso acaba diferenciando o Yoga 9i de outro ultra fino super premium do mercado, que é o XPS da Dell. Ele também tem a tela touch, mas como o corpo não se desdobra todo, você acaba usando bem pouco essa funcionalidade por lá, pelo menos é a experiência que eu tive. Para o Yoga 9i ter o touch mais a tela que dobra, significa que ele tem atrativos para um público específico. Quem que é esse público? Bem, para resumir, todo mundo que desenha no computador e precisa de um processador potente, só que sem placa de vídeo dedicada. A gente está pensando aqui em designer gráfico, talvez arquitetos, e dependendo do software principal que eles utilizam, até quem só desenha por hobby. Inclusive, junto, na caixa, você encontra uma caneta, o que reforça esse uso. Esse é o modelo E-Color Pen, com formato de lápis. Ele é bem legal e pesa só 20 gramas. Comentando um pouco mais até sobre ela, são 2 botões na lateral e um na ponta. Toda essa parte de baixo é removível, para esconder a entrada USB tipo C. Essa porta é utilizada para carregar a caneta, que é Bluetooth, e com uma carga inteira, segundo a Lenovo, pode durar até 15 dias. A gente brincou bastante aqui com a E-Color Pen por um tempo e a carga demorou bastante para cair. Então assim, talvez 15 dias seja um pouco exagerado, mas ela deve aguentar mais de uma semana fácil. Essa então é uma caneta ativa e para conectá-la é só segurar o botão da ponta por 7 segundos, até a luzinha que está ali meio escondida começar a piscar. Daí é só seguir o processo normal para conectar qualquer dispositivo Bluetooth no Windows ou utilizar direto o software da Lenovo. Uma vez pareada, a conexão se mostrou estável e constante, mesmo quando você reinicia o notebook. Se a gente comparar ela com uma Apple Pen, a ponta do lápis da E-Color possui uma textura diferente, mais áspera, que muda a fluidez do seu movimento na tela. O delay também é um pouquinho maior, o que é comum para toda caneta para um sistema Windows. A parte boa é que a E-Color é confortável, tem diferentes níveis de pressão e dependendo do software, você pode até encostar na tela para escrever ou desenhar. Além disso, os botões são bastante customizáveis. Pelo Lenovo Pen Settings, você consegue configurar os 3 botões para fazer praticamente qualquer coisa. A lista é extensa, mas o diferencial mais legal é o modo cor. Com ele ligado, você pressiona a caneta contra um objeto e um colorímetro embutido nela lê e salva a cor daquela região. Eu só percebi aí alguns problemas com superfícies muito reflexivas.
Nesse caso ainda funciona, mas a captura de cor é mais precisa em objetos sólidos e fosco. É uma forma de padronizar os seus projetos, descobrir qual que é o hex code daquele verde neon e então já ter um atalho ali para trocar a cor. Essa última função depende também do programa de desenho, mas felizmente a telinha do Color King possui uma lista do que é compatível. Essa é uma funcionalidade que mais uma vez reforça o público-alvo do Yoga 9i. Aliás, eu fui no evento de lançamento desse equipamento e teve um desafio muito legal, onde 3 artistas criaram, cada um deles, criou uma arte que depois também virou um quadro. Só que esse processo de criação foi feito lá em tempo real, com o Yoga 9i, usando ele nesse modo virado um pouquinho para trás, e o que eu achei mais legal é que alguns dos criadores tiveram até um pouco de dificuldade quando eles pressionavam muito e a tela ia para trás, mas no geral, segurando com a outra mão, eles tiveram um desempenho bem legal. E claro, antes da gente continuar pro desempenho desse computador, eu queria lembrar vocês de se inscreverem por aí, tá? Tem muita gente que passa aqui pelo canal e nunca se inscreve, então clica aqui embaixo, ativa o sininho para receber ainda mais vídeos como esse. Voltando para a construção do notebook, eu vou só falar mais de uma coisinha antes de ir pro desempenho, tá? O teclado dele é bom, mas é só padrão. A Lenovo, ela costuma inovar um pouco nesse quesito. Quem viu um teclado lá do IdeaPad sabe o que esperar desse daqui. O que mudou um pouco então é que as teclas estão levemente mais resistentes. Não é tanto assim, é só o suficiente para passar aquela sensação de que o teclado é mais caro, de que dá uma resposta maior. Já o touchpad ganhou vários centímetros, inclusive quando comparado com o Yoga do ano passado. Ao invés de ficar limitado ali ao tamanho do espaço, ele avança mais 2 teclas para o lado. É realmente grande, o que é raro de encontrar por aí. Com isso, ele acaba melhorando também a sua precisão e no geral é melhor de usar, o que coloca esse touchpad, na minha opinião, como um diferencial desse equipamento também. Voltando rapidamente para o teclado, ele tem alguns botões extras na direita que vão ajudar a explicar alguns outros recursos desse notebook aqui. O primeiro controla o perfil de consumo, mudando entre alto desempenho, arrefecimento aprimorado e economia de energia. Pelo nome já dá para adivinhar o que cada um faz. Libera todos os recursos do notebook. Outro prioriza a temperatura. E o último limita tudo para economizar energia. Na maior parte do tempo você fica no segundo modo, mais equilibrado, a menos que você queira fazer algo pesado, que daí você liga o modo de desempenho, que é bem mais rápido, mas também bem mais barulhento. O próximo botão ativa um desfoque do fundo com a webcam, que funciona bem para o notebook. É uma tecnologia que costuma estar um pouco atrasada quando comparada com os smartphones. Mas por aqui eles pegaram uma webcam Full HD e adicionaram um sensor de profundidade para fazer o recorte e para conseguir desbloquear o computador com a sua face. Com isso ela tem um desempenho um pouco melhor. O problema é que ela ainda sofre em ambientes internos, então você vai ter que ligar algumas luzes da sua casa ou do seu escritório para conseguir ter um resultado melhor. Depois eu vou lá para o último botão, que é o leitor de digitais. Não tem muito o que falar disso daqui, hoje é quase essencial que um notebook desse calibre traga essa opção e olha, ele funciona bem. Para Windows, a gente recomenda que você salve aí o mesmo dedo umas 3 ou 4 vezes, porque quando comparado com os celulares, eles ainda ficam um pouco para trás. Não é tão rápido assim de você desbloquear, então cadastra várias vezes que você não vai ter problema. Temos também um botão do brilho, que na verdade muda o perfil de cor do sistema, noite ou dia. Se você ainda não é o tipo de pessoa que usa o modo noturno para tudo, talvez esse botão seja útil para você se acostumar. Isso daí é legal, eu nunca tinha visto em outro notebook. E claro, tem mais um botão que pode ser um dos principais aqui. Essa tecla com o alto-falante não muta o som, mas sim controla o seu modo. Aliás, sabe aqueles furinhos na dobradiça? Então, elas não são só enfeites. Todo esse espaço comporta 2 alto-falantes, tweeters, com mais 2 woofers nas laterais do notebook. Então esse equipamento aqui tem suporte ao Dolby Atmos com um surround muito agressivo. Assim, é sério, não é exagero. Você senta na frente do Yoga 9i, coloca uma música e dá pra ficar muito impressionado com o som que tá saindo dele. O efeito é ainda mais forte num ambiente fechado, causando até um pouco de desconforto nos ouvidos se você estiver no modo errado. E isso é importante, tá? Porque eu acabei me frustrando um pouco com muitos graves em uma dessas opções. Deixa eu te explicar. São 3 modos: gaming, vídeo e música. O gaming, ele separa bastante o som, com a intenção de deixar bem óbvio a direção dos passos que você está escutando. Como o Yoga 9i não tem placa dedicada para jogos, a melhor experiência gamer é com os competitivos online, e nesse uso aqui a separação ajuda. E quando eu falo competitivo, tá? CSGO, Valorant e afins.
O problema é que esse modo, assim como o de vídeo, acaba colocando um destaque muito grande para as frequências agudas, tanto que o som começa a embolar e ficar super saturado. Para músicas isso é muito problemático, pois você perde os detalhes, fica tipo um barulho ao invés de um instrumento, o que te obriga a mudar para o modo de música quando não quiser um som tão processado. Se você sempre usar no modo certo, então o Yoga 9i consegue se sobressair muito em som quando comparado com outros notebooks. Só que a gente tem que lembrar que ainda é um alto-falante pequeno de notebook, então não dá para fazer milagre, mas ele é bem melhor do que a média, com um efeito surround também bastante agradável. Só que tem mais uma coisa muito legal nesse modelo quando comparado com o anterior, que é a sua tela. Ela tem 14 polegadas e resolução 4K. E não só isso, tá? Ela é OLED. A resolução é de 3840 por 2400 pixels, ou seja, proporção 16:10, que também foge do padrão. Definição, então, não será problema. Esse painel deixa as imagens muito bonitas, com boa profundidade, mas, na boa, isso é o que a gente espera de um OLED. O grande diferencial, então, é a cobertura de cores, que atinge 100% do DCI-P3. Se você quer trabalhar com imagem, para resumir, a verdade é que a tela do Yoga 9i é melhor do que muita TV topo de linha que já passou aqui no canal. Por outro lado, eles estão usando um display OLED num computador, e quem acompanha os reviews aqui do canal sabe que esse é o uso onde existe o maior risco de burn-in, que na verdade é um desgaste dos LEDs. Apesar da marca afirmar que existem algumas tecnologias que ajudam a preservar essas marcas do burn-in, é bom você tomar cuidado. Eu mesmo não usaria o brilho no máximo a todo momento, com isso você consegue preservar sim a tela. E claro, eles não colocaram essa tela aí de graça, o objetivo aqui é um só, ser uma tela para uso profissional. Mais uma vez, o pessoal que desenha entra aqui, mas dá para incluir também quem trabalha com fotografia e com edição de vídeo. Inclusive, isso puxa um outro assunto, que é o hardware, já que em teoria, o pessoal da edição de vídeo precisa de uma máquina com placa de vídeo dedicada. E eu vou adiantar que eles ainda precisam, mas com a nova geração de processadores da Intel, talvez você consiga fazer bastante coisa com essa máquina aqui. Chegou a hora então de apresentar o processador, que é o i7 1280p. Pois é, mais uma nomenclatura diferente. Ele é um Tetra Deca-Core, olha só, eu tive até que pesquisar qual era o prefixo certo. Ou seja, são 14 núcleos e 20 threads, que funcionam com a nova arquitetura da Intel, separando os núcleos entre 6 de potência e 8 de eficiência. O funcionamento da nova geração separa as tarefas de acordo com o tempo que ela está rodando. Então não são 6 núcleos bons e 8 núcleos ruins. Tudo que for momentâneo passa por núcleo de performance, porém as tarefas mais duradouras vão para os núcleos mais eficientes. Pelo Cinebench, então, foram 10.370 pontos, maior do que o MacBook, se a gente desconsiderar o TDP, que é o gasto energético dos chips. Passando por mais alguns testes, tanto o processador quanto a sua placa de vídeo integrada vão bem, batendo de frente com alguns outros modelos. Ele promete ser bem efetivo então para edição e olha, sinceramente até que foi. Como o trabalho braçal da edição fica no processador, a gente não teve grandes problemas na hora de cortar e adicionar pós no Premiere. Só que para renderização, putz, daí a gente ficou com saudade de uma placa de vídeo. Rodamos também o benchmark do Puget System, que compara as configurações do notebook com um computador equipado com uma RTX 3080 e um Ryzen 5900X. Nele, a pontuação do Yoga 9i foi 506 de 1000, ou seja, ele equivale a 50% daquela super máquina para edição pelo Premiere. E olha, esse realmente é um desempenho muito bom se você pensar que ele não tem placa de vídeo. Para jogos, só para comentar, eu tive um pouco mais de problema. Não para rodar, mas sim para abrir. No meu caso, eu não consegui de jeito nenhum abrir o Red Dead Redemption 2. E isso é bastante relevante aqui, porque a Intel de 12ª geração estava tendo alguns problemas desse tipo com os jogos. Outros títulos a gente conseguiu jogar, tá? Inclusive, como estamos falando de uma tela 4K, a primeira coisa é reduzir resolução para 1080p se possível, e olha, tem que parar mesmo no Valorant ou até mesmo no Fortnite, ficando ali principalmente com os jogos indies, porque mais do que isso, daí claro, você precisa de uma máquina com placa de vídeo. Nossa recomendação então é aproveitar o Game Pass pela nuvem, caso você queira jogar algo mais pesado, enquanto que os jogos mais leves você consegue usar nele. A gente também observou um problema um pouquinho mais grave aqui, tá? Que é a temperatura que o Note chegou durante o uso pesado. Reforçando só que para escrever, mexer na internet ou usar em modo tablet, ele não teve nenhum problema de temperatura, mas com os benchmarks rodando ali no máximo, a gente chegou a medir 51 graus na carcaça, e de novo, a gente estava estressando bastante ele.
Felizmente, essa não é uma região muito crítica do teclado, só que não dá para deixar ele no colo nessas horas, e nem deveria ser algo comum. Temperaturas altas também geralmente aparecem em ultrafinos premium como esse, pois é bem evidente que não tem espaço aqui para um sistema de arrefecimento melhor. Só que o maior vilão, na nossa opinião, é a tela 4K. Se você topar e deixar o notebook no Full HD, a temperatura fica um pouco mais controlada e até a bateria dura mais tempo. Eu confesso que eu gostaria que ele ficasse mais frio, mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter um notebook tão fino. E falando na bateria, olha, com a tela 4K o tempo foi ok. Deu para usar ele por 4 horas e meia, com o brilho em 80%. Diminuindo o brilho e a resolução para o Full HD, dá para completar um dia trabalhando com 8 horas ou mais de carga. Mas de novo, daí você tem que abrir um pouco mais de qualidade da tela. Para fechar, eu só queria comentar que abrir esse notebook aqui também não é uma tarefa fácil. Ele utiliza parafusos de 6 pontas, então nem todo mundo tem a ferramenta certa para abrir. Não que tenha muita coisa para olhar aqui embaixo, tá? As duas memórias RAM dele são soldadas, então é 16 GB para sempre. Para edição, seria bom aumentar para 32, mas com o que ele já tem, dá para trabalhar. O que você pode fazer é substituir o SSD M2, só que o que já vem nesse notebook tem 1 TB, então ele não será trocado tão cedo. Pelo menos dá pra ver que o sistema de refrigeração é bem trabalhado, apesar de ser pequeno, mas em termos de upgrade, olha, ele tá bem engessado. O Yoga 9i então é um notebook ultra fino super premium, que é bem potente se você considerar o seu tamanho e peso. Ele é competitivo e pode ser uma opção para quem precisa de algo fino para trabalhar, principalmente se você gosta ou trabalha com desenho ou qualquer outra coisa mais visual. Além da construção 2 em 1 adicionar uma nova dimensão de uso, a tela extremamente boa é um grande diferencial e a caneta que já vem na caixa completo setup. Só tinha que ter um jeito melhor de grudar ela no notebook. Só que tem um problema, que é o preço, né? Esse notebook aqui, ele tá acima dos 10 mil reais, competindo pelo mesmo espaço com o XPS e o MacBook. Dentre os três, o Yoga 9i tá com preço bastante competitivo, mas falar de custo-benefício é um pouco difícil quando falamos de máquinas tão nichadas assim, para profissionais e para quem topa gastar. Então assim, considere o Yoga a opção com mais diferenciais para quem quer desenhar e talvez a mais bonita de todas, mas saiba que você vai pagar caro por isso. E agora eu queria saber de vocês o que vocês acharam do Yoga 9i. Deixa um comentário aqui, me fala qual notebook que vocês andam de olho e claro, não esqueçam de se inscrever para receber ainda mais vídeos como esse. Então é isso, meus amigos, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!